Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos amados em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez e quero convidá-los para o nosso momento sublime. Hoje eu gostaria de falar sobre a necessidade de nós policiarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, E tomar muito cuidado, porque o inimigo ele está sempre pronto a colocar tropeços à nossa frente, a nos enganar, a nos seduzir e através das tentações nos levar ao erro. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O versículo que eu trago para você hoje é o versículo 22 de Atos capítulo 8. Pedro está com João conversando com um homem chamado Simão, conhecido como Simão, o mágico, ou Simão, o feiticeiro, E diz assim: arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Então, uma palavra dura, uma repreensão severa, direta, objetiva e necessária naquele momento. A Bíblia diz que Filipe foi para a região de Samaria e lá começou a pregar, logo depois de ter batizado o eunuco no caminho lá no deserto. E quando ele chegou lá, as coisas começaram a acontecer, muita gente se convertendo, muita gente. E causou, espécie na igreja de Jerusalém, e mandou para lá Pedro e João para ver o que estava acontecendo. E quando eles chegaram lá, confirmaram. Era o poder do Evangelho avançando nos corações, o Espírito Santo fazendo a sua obra maravilhosa e pessoas sendo transformadas por Jesus Cristo. E é exatamente nesse contexto que um homem chamado Simão, que era muito conhecido naquela região, ele fazia mágicas, ele usava o misticismo, as feitiçarias, e ele se apresentava como sendo uma personalidade, uma pessoa muito importante, poderoso, E ele tinha muitos seguidores, as pessoas admiravam ele, E ele ouviu o Evangelho e a Bíblia diz que ele se converteu, ele nasceu de novo. E nesse momento ele está no meio dos discípulos, no convívio da igreja que estava ali nascendo naquela região. E depois, ao chegar Pedro e João, e começaram a orar, ensinar, discipular, e à medida que Pedro e João oravam e impunham as mãos sobre as pessoas, as pessoas eram orientadas e recebiam a presença do Espírito Santo, eram batizadas com o Espírito Santo, e como resposta de Deus às orações dos apóstolos e à submissão deles à conversão sincera. Isso acontece especialmente no livro de Atos, dos apóstolos. E nesse contexto o Simão vê que Pedro e João tinham um poder que ele queria, que ele gostaria de ter. E esse poder não era de João, não era de Pedro, era o Senhor Jesus, era o Espírito Santo atuando na vida deles, através deles, e eles entenderam que aquilo pertencia a Pedro e a João. Então ele chega e oferece dinheiro. Diz: olha, eu quero esse poder para mim, eu também quero impor as minhas mãos, eu também quero curar as pessoas, eu também quero, E quanto é que vale esse poder? E foi exatamente nesse momento que Pedro, toma a palavra e dirige essa palavra muito dura, porém necessária. Arrependa-se e deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Isso que você está falando não é de Deus, não vem de Deus, vem do diabo, é uma má intenção. Você está sendo usado por Satanás. Você está sendo usado por Satanás. E aqui a gente vê, nota a firmeza e a autoridade dos apóstolos, e que deve ser também a firmeza e a autoridade dos servos, dos discípulos, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. No versículo 20 diz assim: então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus?
Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Você pode pensar, mas que dureza, que foi muito, exigente. Não, e Pedro estava querendo ensinar aquele homem. Ele estava sendo contundente na sua palavra. É assim que deve ser. É assim que nós devemos orientar. É assim que nós devemos ensinar os nossos filhos, Aí, diante dessa contundência, ele foi exortado, então ele volta atrás. Aí no versículo 24, aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peço ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Então ele se arrepende, ele volta atrás, ele reconhece que o que ele fez era algo muito feio, reprovável diante de Deus, e por isso os apóstolos foram tão duros com ele. Então ele se arrepende. E quando ele se arrepende, pede perdão e pede que os apóstolos intercedessem por ele. Essa atitude está correta. E quanto a nós, quanto a mim e a você, há algum plano perverso em nossos corações? Alguma atitude em nós que Deus reprova? Há alguma atitude que Deus desaprova? Ele olha e não está satisfeito conosco? Será que nós estamos entristecendo a Deus em alguma área da nossa vida? Eu gostaria que você se lembrasse, esse Simão, ele já era crente. Aconteceu com o crente. Pode acontecer comigo e com você. Então pode ser que alguma atitude nossa esteja entristecendo ao Senhor. Então nós precisamos vigiar muito de perto as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos. E se descobrirmos, se o Espírito Santo mostrar a nós que estamos errados, que haja em nós a mesma atitude que houve nesse Simão, de arrependimento, de pedir ajuda, de clamar por misericórdia, até mesmo pedir orações à igreja, aos irmãos, aos nossos conselheiros. Isso é possível, E uma coisa maravilhosa que acontece é que há perdão para todos nós. Se houver reconhecimento do erro, se houver arrependimento sincero, há perdão. Sempre haverá perdão para aqueles que cheguem para o Senhor e digam: Senhor, tenha misericórdia de mim. Orem por mim, meus irmãos, me ajudem, por favor, eu preciso de ajuda. Você será ajudado, com certeza. Querido Pai, neste momento eu quero te agradecer e quero te pedir ao mesmo tempo que, se houver em mim algum caminho mau, alguma atitude que esteja entristecendo o Senhor, eu clamo por misericórdia. Não permita, Senhor, que eu haja assim como Simão agiu no primeiro momento, mas que eu me arrependa sempre, porque eu preciso. Se necessário, Senhor, me exorte duramente, como Pedro fez com aquele homem. Eu estou disposto a receber a tua disciplina, porque eu quero andar na tua presença, eu quero glorificar o teu nome. Abençoa os meus irmãos e amigos. Se porventura houver alguém que esteja participando desse vídeo e que esteja reconhecendo agora, Senhor, que está tendo uma atitude errada, ou que está em pecado, conscientiza essa pessoa, desperta, que o teu Espírito faça uma obra completa, conscientizando para que haja arrependimento sincero e perdão pleno. Fica comigo e fica com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia, senhores.